Olá pessoal, tudo bem com vocês que nos acompanham aqui pelo Jornal da Fronteira? Vocês sabem que nós estamos sempre trazendo informações, trazendo novidades para a nossa comunidade. Aqui a gente tem uma peculiaridade, né? Aqui na nossa fronteira a gente tem brasileiros que moram na Argentina, com familiares no Brasil. Temos argentinos que moram no Brasil, com familiares na Argentina. Gente que trabalha aqui, gente que trabalha lá. E assim a nossa trifronteira. São divisas daqui para lá e é uma condição diferente no mundo. Como a gente já falou em outras entrevistas, em outras matérias que a gente faz aqui pelo Jornal da Fronteira, são 2 países, 3 estados e 3 cidades, numa condição única no mundo, fronteira seca, tendo apenas o Rio Peperiguaçu, que inclusive um vídeo que a gente fez recentemente deu um monte de gente curtindo lá, que fala da peculiaridade do Rio Peperiguaçu, que já foi descoberto em 1630, foi mapeado também nessa época pelos padres jesuítas, depois foi demarcado, enfim, pelas expedições espanhóis e portuguesas. E nessa peculiaridade que a gente tem de fronteira, eventualmente a gente encontra o pessoal argentino que trabalha no Brasil. Eu estava outro dia no Correio, quando encontrei o seu Oscar Baldoni, ele que já é aposentado. Está com que idade, seu Oscar? 83 para 84. 83 para 84 anos. 62 anos de Brasil. 62 anos no Brasil. Dá para compreender bem o português dele. E no Correio ele me contava que mandou uma carta para o Vladimir Putin. E isso despertou a nossa curiosidade. O que esse homem escreveu para o Vladimir Putin? Entre outros assuntos que a gente vai conversar. Seu Oscar, obrigado por conversar conosco. É uma grata satisfação da minha parte poder estar compartilhando com o pessoal que nos assiste as suas histórias. Boa tarde. Boa tarde. Pode falar então sobre essa carta que o senhor escreveu? Foi realmente para o Instituto Skolnikov de Moscou, mas por causa da guerra e tudo isso, a carta demorou 3 meses e outros 2 meses para voltar. Voltou sem abrir. Capaz? Ficou aqui temos a prova disso. E o que aconteceu? Por que não foi recebido? Terrível, por causa da guerra e tudo isso. Então, ficou o contato interrompido, por esse motivo. Me conte, qual foi o motivo então? O que o senhor falou na carta? O que o senhor justificou? A gente estava oferecendo a eles um material que meu pai estava pesquisando há 50 anos, que não é outra coisa que a poeira cósmica que cai todos os dias. Então, isso foi purificado, fizemos exame de laboratório, e tem uma característica que aguenta mais de 3.000 graus de temperatura. Uhum. Então pode servir para proteção das espaçonaves. Por exemplo, esse desastre que houve na espaçonave Columbia, quando perderam a proteção térmica, que era pastilhas de cerâmico, morreu todo mundo, foi uma tragédia. Se tivessem usado esse pó, estaria todo mundo vivo. Porque aguenta mais de 3.000 graus de temperatura. E como é que o senhor descobriu isso? Foi meu pai. Foi meu pai que era um cientista nato. Então, isso foi em Mato Grosso. Tivemos terras em Mato Grosso há 40 anos. E ele descobriu que em todo lado cai. Mas ele deixou para o senhor esse estudo daí? Não, ficou na família como um hobby, como uma curiosidade científica. Uhum. Mas então, o trabalho é separado da poeira, da terra, tem que lavar como 20 vezes, e depois tem que peneirar com medida de 60 metros, passa por uma camisa por aqui. Sim. É muito fino, muito fino. Por isso serve. Então fizemos testes e, claro, ficamos sem, não teve proveito comercial, sem algum. Agora, mandei de novo para a Embraer. Mandou para a Embraer. Porque estão fazendo... Aí é mais delicado, porque se usa na balística, em mísseis, né? Uhum. Como o Brasil já tem mísseis hipersônicos, ele vai ter a oportunidade
E ainda não teve resposta. Vamos ver. Tá certo. Esse estudo tem todo o registro já da família? Claro. Temos o laboratório Geosol, determinou que tem o O senhor pó. pode ficar um pouquinho mais para cá? O pó tem 44 elementos diferentes e 10 compostos. Aham. É muito, muito fino. E o que não passa pela peneira se podia considerar micrometeoritos, ou quizás um pouquinho mais grande. Agora, não tem um laboratório que possa determinar a serventia dos micrometeoritos, porque os chineses mandaron robots para a Lua para catar o pó lunar, que se llama regolito, Sim. para ver se contém hélio 3. O hélio 3 é o combustível do futuro. Vai ser usado na fissão para fazer energia, sem resíduos nucleares. Então, isso é muito apreciado. Isso seria um golaço que tivesse hélio 3, porque seria um recurso que para o Brasil, né, fornecer esse material. Então o senhor já ofertou para a Rússia, ofertou para a Embraer. Tem mais alguém que o senhor ofereceu esse... Não tivemos sorte, porque todo mundo é assim, fica com... Sim, mandei para SpaceX, famoso Helium, quando ainda não era conhecido, né? E voltou todo sem abrir. Como podemos dizer, uma ignorância, uma resistência. Não? Por exemplo, quem será? Por exemplo, um agregado militar que tem um pouco mais. Não? Uhum. Mandei telegrama até para a embaixada dos Estados Unidos, voltou sem abrir. Esse material, então, é um composto que seria o mais resistente do mundo, se fosse analisar hoje. Seria. Sim. Se nós temos vídeos que, por exemplo, uma tábua de madeira, não? Grudamos com cola comum que comprei no Pinhalito, não? E colocamos o pó e com 10 minutos de um maçarico, a tábua não me pegou fogo. 10 minutos com o maçarico na tábua, com o pó colado, não pegou fogo. Não. E o aquecimento, ele veda o aquecimento também? Imagine, se isso é numa madeira comum, imagine numa indústria que pode fazer espaçonave ou mísseis hipersônicos. Seria um golaço. Porque eles ainda utilizam produtos cerâmicos, que é difícil de segurar, difícil demais. Vocês estão assistindo devem estar tão perdidos quanto eu, né? A gente falar um pouquinho sobre ciência, sobre invenção, não é a nossa praia. Mas me conte uma coisa, esse material o senhor pegou do seu pai, né? E o senhor tem estudado ele desde então. Claro. E tem... o senhor tem, hoje, se fosse, por exemplo, para teste, tem? Claro. Posso lhe mostrar, tenho 10 quilos. Capaz? Sim. Pessoal, estamos conversando com o seu Oscar Baldoni, que está contando aqui para nós sobre uma invenção. Ele inclusive ofereceu para a Rússia, ofereceu para as autoridades brasileiras, não vendeu, né? Ainda não, né? Daqui um pouco vai vender, vai estar. Vamos ver. Me diga uma coisa, e o seu pai? Quem foi o seu pai que inventou esse material? O pai era um homem extraordinário. Ele sempre teve um nome que... Formado era técnico agrícola. Tivemos terras em Mato Grosso, fomos pioneiros há 20 anos atrás. A família teve 100 alqueires, onde hoje é o município de Cláudia, perto de Sinop. E nós tivemos até amizade com N. Pipino, que foi o fundador. Então... Como é que era o nome dele? Meu pai? Isso. Jorge Baldoni. Jorge Baldoni. Nascido aonde? Nasceu em Buenos Aires em 1909 e faleceu com 93 anos de idade em Buenos Aires também. Em Buenos Aires. E tinha terra em Mato Grosso, então? Tinha terras em Mato Grosso. Era técnico agrícola e foi pioneiro, porque o que ele determinou naquele tempo, 40 anos atrás, para cuidar a natureza e tudo isso, o Ibama aprovou imediatamente. Ele falou: filho, nós não vamos usar fogo, você vai fazer lotes de 5 hectares, de 200 metros por 250,
vamos a deixar entre um lote e outro 50 metros de mata sem mexer. E assim foi feito. Nós destocamos, e aquilo foi uma maravilha. Sim. Até a navegação aérea usava a terra como ponto de referência. Né? E foi algo extraordinário. E ao mesmo tempo houve uma lamentável sabotagem para o Brasil, porque a mesma colonizadora tinha a melhor fábrica de álcool de mandioca do mundo. No mundo. Enorme. Era como 5 quarteirões. Era extraordinário. Todos os colonos fabricavam mandioca e entregavam para a usina. E era uma maravilha em todo sentido, técnico e econômico e social, porque a mandioca pode ser cultivada, colhida em qualquer momento, não como a cana que tem o seu ponto de. Sim. Então, se distribuía mais a riqueza, porque não era concentradora, como pode ser na plantação de cana, que tem que ser toda na usina. E então aquilo foi uma maravilha e todo mundo apostava que não ia funcionar. Naquele tempo ele tinha apoio do presidente Figueiredo e desarrolló quando começou a funcionar, que tinha 50.000 litros de álcool extraordinário por dia, aí que aconteceu? O que nós não podíamos imaginar. Uma sabotagem generalizada incrível, incrível o que aconteceu. Porque foi muito triste. Nós não podíamos imaginar tão grave que era isso. Todos os colonos, todos contentes, produzindo para a usina. Nós colaboramos mais que todos, porque temos amizade com o Enio Pipino, tudo isso. E como sou técnico em automotores, naquele tempo tinha problemas com combustível. Então temos uma frota de veículos tocados com gasolina. Temos uma picape CDS, um caminhão C60 e um conjunto gerador de energia, 18 kVA. Aí foi outra história, porque começamos a fabricar carvão por necessidade. Mas estava provado que podia ser, nós entregamos 7 toneladas de mandioca para a usina, com o meu caminhão que foi famoso naquela época. E aí dentro começou a sabotagem, incrível, porque seria o ciúme de quê? O pessoal do petróleo contra o pro-álcool, que era um invento brasileiro único no mundo. Né? É um recurso energético renovável e não poluidor. E sabe Deus que outros, porque nós não sabemos por que tanta maldade, a tal ponto que não podíamos imaginar. Quando plantamos o primeiro arroz, que nós provamos que não precisava derrubar as árvores para plantar, porque temos provas e fotos até que deixamos as árvores grandes em pé e o arroz nasceu até no pé das árvores. Não precisa derrubar as árvores para plantar comida. Nós provamos isso. Foi algo fantástico. Mas o que aconteceu? Depois da planta do arroz, que foi normal, plantamos mandioca. Eu plantei 132.000 pés de mandioca. Sim. Aí, o que aconteceu? A mandioca deu ramo, naturalmente, mas demoramos para entender que o adubo que nos venderam era empedrado totalmente. 18 meses não derreteu. Algo incrível. Então não deu raiz. A sabotagem chegou a esse ponto. Aconteceu com todos os colonos. Isso e foi maldade maior, porque sabotaram o avião de Enio Pipino, que caiu em Maringá, em fevereiro do ano 84. Pane seca, um avião que não cai, porque tinha 2 motores, apenas levantou, pane seca, o avião cai, morreu o piloto, e estava Enio Pipino com a mulher, que faleceu, e o juiz de direito de Maringá, que também faleceu com a mulher. E era um acidente a pouca altura. E ficou vivo Enio Pipino e a mulher do juiz. Isso foi nesse dato que falei. Mas homem depois disso ficou transtornado e tudo isso. A usina, poucos anos depois, fechou. Fechou, os colonos perdemos tudo. Perdemos tudo e o Brasil perdeu essa oportunidade porque podia ter replicado isso em outros pontos do Brasil, né, para gerar mais riqueza e demais. Foi muito lamentável. Nós perdemos também. Tentamos de todas as formas trabalhar, mas foi terrível.
Seu Oscar, me conte uma coisa. O senhor é um homem de muita leitura, de muito estudo e acompanha um pouco também essas mudanças que estão acontecendo no mundo. Sim, naturalmente. Hoje ficamos sabendo algo fantástico. Hoje. Um engenheiro No Zimbábue? de Zimbábue, da África, ele descobriu como captar energia do éter, que era como o sábio Tesla tinha no século passado pronosticado, e ele levou isso à prática. Fiquei sabendo isso hoje. Algo fantástico. Que é uma inovação na geração de energia. Total. Depois, o senhor não se assusta com essas mudanças que o mundo tem vivido? Não, porque é prever tudo isso. Por exemplo, meu pai, eu me formei na escola industrial, técnico em automotor. Técnico em automotores. Sim. A velha falou assim, meu filho, você vai fazer um carro que funcione com água. E isso realmente aconteceu, porque hoje funciona. Não fui eu que fiz o motor. Naturalmente foram os japoneses da Toyota. Mas assim que eles soltem isso, tem uma réplica na China e outra na Rússia também. E naturalmente o petróleo, depois disso, vai ser utilizado para outros fins mais nobres, não para queimar, senão para adubo, tudo isso, uma coisa. Mas esta transformação nós vamos ver. É eminente. Muitas mudanças estão acontecendo no nosso mundo. O senhor Oscar Baldoni além de estudioso, também um inventor, né? O senhor está sempre pensando nessas mudanças, não é mesmo? Nós inventamos um forno tradicional para fazer carvão. Foi ideia do meu pai também. Foi patenteado no ano 2000, de domínio público. Também, o senhor patenteou então, porque o seu pai já era falecido, né? Não, no ano 2000, ele faleceu em 2002, 2003. 2003 ele faleceu. Ele chegou a patente. Mas a patente já está vencida. Não nos preocupamos comercialmente. Se exportaram meia dúzia de fornos para Angola. O forno enterrado foi uma ideia de meu pai, porque foi uma história longa. Porque nós usávamos carvão, mas era difícil fazer carvão. A gente nunca tinha fabricado. Então tentamos de todas as formas tradicionais. Até em vaso fechado de aço, rodeado de calor. Fizemos tudo isso. Eu no meio do mato, né? Foi muito bonito. Sim. Foi acumulando conhecimento. E então, meu pai conseguiu uns livros da França. E os franceses têm fornos extraordinários, porque eles não jogam fora nada, nas lavouras, e sabem como combater as pragas, tudo isso. E fizeram um forno redondo de 2 metros internos de diâmetro, uma parede grossa e uma tampa metálica. E então era fantástico, não como fornos nossos que tem que quebrar a tampa, tudo isso. Bom, fizemos. O velho viu o forno, era um monstro, gastamos 5.000 tijolos para fazer. Mas continuava sendo um forno de superfície. E o forno de superfície, quando muda o vento, você tem que cuidar. Tem que cuidar porque senão te queima toda a madeira. Sim. Aí o velho me deu um checkmate. Enterra o forno. E eu volto para São Paulo, me deixou com um problema. Aí eu fiquei cabreiro, tudo bem, enterra o forno. Mas como eu faço para que funcione com... Quando resolvi resolvimos como se fazia os sistemas antigos, minas de carvão antes en Inglaterra, antes da Revolução Industrial, que era um horror, como se trabalhava, mas não tinha energia, então, por esse mesmo sistema, nós mandamos o ar lá embaixo. Foi um sucesso extraordinário. O forno funciona quando muda o vento, porque tem um duto de entrada acima por baixo, e ele ainda... Capaz. Funciona maravilhosamente. Patenteado. Sim. Tem alguém fabricando isso hoje? Não estão fabricando? Não dedicamos. Não? Sim. Então, um antigo funcionário meu tentou, mas inventou muito caro. Então, a pessoa continua com o forno de encosta, que são mais baratos, naturalmente. Mas o forno, ao mesmo tempo, é um reator.
ou seja, pode funcionar como um gigantesco gasogênio. Sim. Então, o que acontece? Hoje mandamos para a Embaixada da Alemanha, que ainda não me respondeu, ofereceu o forno de graça, porque seria uma solução energética para a Europa. O que acontece neste momento? Com a maldita guerra que houve entre Rússia e Ucrânia, se cortou o suministro de gás para a Europa, que tinha um preço razoável. Sim. Hoje, qual é a realidade? Estados Unidos entrou no meio, não? E vende a eles gás liquefeito do petróleo, feito nos Estados Unidos, tem que vir de navio, custa 3 vezes mais do que estão pagando antigamente. Isso está esgotando financeiramente a Europa também. E também um problema político e logístico também. O que acontece? Com os nossos fornos, daria para utilizar o calor, colocando eles uma bateria de 6, funcionando um para cada dia, em uma semana, para dar calor às estufas de produção de alimentos orgânicos, que estão consumindo e pagando muito caro o combustível. Então, a calor seria de graça pelo forno. E ficaria um subproduto que seria, primeiro, condensar a fumaça e dá um produto chamado pirolenhoso, que é um líquido extraordinário que serve para um adubo natural e para combater insetos também. Isso é extraordinário. Isso é líquido certo, porque o Japão compra, ele é já purificado, que é fácil de purificar, com um pouco de carvão ativado, funciona muito bem. Isso seria aproveitar a fumaça. E cada forno tem 7 metros cúbicos de lenha, madeira, ou produtos orgânicos, que pode ser bagaço de cana prensada e seco, com cilindros assim, de 2 metros, então daria um trabalho extraordinário. Uma seria fabricar o carvão. E se não, o carvão se pode reduzir a entrada de ar e produz gás pobre, o mesmo gás dos gasogênios antigos. Esse gás é pobre, com baixo poder calorífico, mas dá para enriquecer o gás. Dá para enriquecer com gás de álcool ou gás de nafta. Então teríamos um novo gás renovável, barato, e seria uma solução energética para toda a Europa. Sim. Então, eles têm que se mexer para escapar do laço que tem atualmente. Porque seria uma solução, mas de alto custo, né? Porque teria que construir quantos fornos para poder atender um país inteiro? Não, porque seria reemplaçar, primeiro, ajudar o pessoal que tem plantações em estufa. Não? Sim. Seria uma solução para eles econômica. E fiz a conta, não precisamos, com 50.000 estabelecimentos, já daria para abastecer todo o gás que a Europa consome. Sim. Porque realmente o que Estados Unidos oferece é obtido na força de injetar água nas antigas minas de carvão que já estão desativadas e produzir esse gás. Esse gás é altamente poluidor, mas eles se aproveitam disso. E o atual presidente Trump já falou que quer continuar fazendo isso, naturalmente, o que é negócio dele. Exatamente. Pessoal, nosso bater-papo aqui com o seu Oscar Baldoni. O seu Oscar já deu 25 minutos. A gente vai, não adianta nós se prolongar muito, deixar um espaço final aqui para o senhor. Daqui a pouco nós dar um fecha, né? Fazer as suas considerações finais, para que assim a gente possa divulgar esta informação aqui para o pessoal. A última seria para falar do tempo. Nós sofremos rapidamente, vamos com o vento. Se vem vento sul, estamos respirando bem. Mas o vento norte, infelizmente, nos traz junto a poluição que ainda nós não sabemos que contém a atmosfera. Temos que ter muito cuidado,
porque já aumentaram os casos de câncer de pulmão de gente não fumante. Por causa do vento. Nós não sabemos, isso ainda está, que os casos estão sendo incrementando. Então, ele teve problemas de alergia quando veio muito vento do norte para o hospital, naturalmente. Não? Mas esse é o problema que nós temos por aqui. E estamos ainda em um lugar privilegiado. Imagina os coitados que moram mais assim no interior do país. Exatamente. Pessoal, esse foi a nossa conversa aqui com o seu Oscar Baldoni, argentino, que vive em Dionísio Cerqueira há muitos anos. E aqui ele vive, enfim, e leva a sua vida aqui. E temos a biblioteca mais grande da fronteira, privada. Ah, é? Privada mais grande da fronteira. É isso aí. Então quer dizer que o homem lê muito, né? Tem uma biblioteca muito grande. Vamos depois dar uma olhada. Pessoal, um grande abraço a todos, ficamos por aqui e até a próxima entrevista.